Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1, uma palavra muito conhecida, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Versículo 4 em diante. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Repita esse versículo: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Você recebe essa palavra nessa noite? Amém. Diga: no ventre da minha mãe, Deus me escolheu. Deus te escolheu? Amém. Você crê nessa palavra? Amém. Diga: no ventre da minha mãe, Deus me separou. Amém. Estava ouvindo aquele hino que traz uma alegria quando cantamos. Então eu abro o mar, eu digo para que o mar venha se abrir. E o título diz: vitória no deserto. Ter vitória no deserto é algo muito complicado, porque o deserto não tem nada para te oferecer. O deserto tem muito pouco recursos para te oferecer. Então, quando uma pessoa tem vitórias no deserto, ele foi preparado para aquela situação. Deus tem que preparar você para ser um vencedor no meio do deserto. Sempre quando eu vejo de dançar, de pular, eu lembro de Miriam, irmã de Moisés, que após passar o Mar Vermelho, ela tomou a atitude de dançar, de pegar o seu tamborim e conclamar o povo para dançar. Mas eu sempre retorno antes da passagem do Mar Vermelho, quando Moisés está diante de Deus, atrás do faraó, na frente o mar, e ele estava ali para liderar, e dependia da liderança de Moisés, o que ele iria fazer diante daquela situação. E o próprio Deus diz para ele: Moisés, por que você clama a mim? Por que você está clamando a mim? Deus estava dizendo a ele: eu já te preparei, eu já te chamei, eu já te enviei, e tudo o que você precisa já está nas tuas mãos. Nós vemos Jeremias sendo conclamado por Deus, sendo chamado por Deus, e a primeira palavra que Jeremias responde é que ele é apenas um menino. E quando ele diz: eu sou apenas um menino, ele está dizendo: eu não estou capacitado para esse desafio. Mesmo ele sendo um homem chamado por Deus, um profeta, tendo uma herança sacerdotal na sua vida, mas diante da situação, ele diz: não, eu sou apenas uma criança, eu não sei falar. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Essa é a diferença. Você só vai ser vencedor no deserto se Deus estiver contigo.
Você só vai ser vencedor no deserto se Deus, Ele está te guardando para te livrar. Então o Senhor está chamando Jeremias para liderar. A verdadeira liderança, ela se desloca com Deus fora do tempo do homem. Quando nós vamos liderar, nós não podemos liderar dentro do tempo humano, porque o tempo do homem é o tempo do impossível. Quantas coisas que você pensou em realizar, mas dentro do seu coração você diz: é impossível, eu não consigo fazer isso. Mas quando Deus está contigo, quando Deus está te chamando, quando Deus está te levantando, tudo é possível. As coisas, elas passam a ser possíveis. E disse Deus: não digas que você é uma criança. Você não responda a palavra divina com palavras que nascem no espírito humano. O grande problema que nós temos diante do deserto que se levanta é que a nossa resposta é a palavra humana. E a palavra humana, ela está repleta de impossibilidades. Eu não posso, eu não sei. E Jeremias diz: eu não sei nem falar, eu sou ainda uma criança. E quando Deus fala a ele na esfera da possibilidade, para Deus não existe a linguagem da impossibilidade. Para Deus tudo é possível. Aquilo que você, dentro do seu coração, dentro do seu pensamento, você está dizendo que é impossível, Deus não conhece essa impossibilidade. Deus não tem esse linguajar. Isso é impossível, isso não pode ser feito, isso não pode acontecer. Para Deus não existe esse linguajar. Quando Deus fala, você deve subir à esfera que Ele está. Você deve sair da esfera humana. Por isso que a palavra do Senhor diz: tudo é possível ao que crê. Quando nós cremos, quando nós nos movemos em fé, nós subimos à esfera de Deus. Nós começamos a entender a linguagem de Deus. Quando nós começamos a andar por fé e em fé, nós começamos a ter um diálogo com Deus, porque tudo é possível ao que crê. Então, dentro da nossa fé, nós começamos a caminhar com Deus. Deus não estará caminhando conosco se nós estivermos na dúvida. Por isso o Senhor diz: não temas, eu estarei contigo. Então a primeira pessoa que você deve chamar para caminhar nesse problema que você está vivendo, nesse deserto que você vai passar, é a presença de Deus. Se Deus não for, eu não dou nenhum passo. Se Deus não estiver nesse negócio, não adianta você caminhar sozinho. Se Deus não te chamou para isso, se Deus não te enviou, não vá sem a presença dEle. Por isso que Deus fala: não temas diante deles. Não importa quem vai se levantar, não importa quais são os empecilhos, quais são os embaraços, quais são os exércitos do inimigo, não importa, não temas, porque eu estou contigo. E se Deus está com você, é certeza de vitória, é certeza de vitória. Quando Deus, Ele fala para Israel sair lá do Egito, Moisés começa a anunciar para o povo dizendo: olha, Deus está nos chamando para uma festa no deserto. O deserto, apesar de não ter recursos, apesar de não ter muitas possibilidades, mas é um lugar onde você pode fazer uma festa para Deus. Porque no meio do deserto vem resultados de vitória. No meio do deserto você pode cultuar a Deus. Você pode estar dizendo: eu estou atravessando um deserto. E deserto é lugar de impossibilidades, onde você não pode fazer muita coisa, onde você não pode gerar a água, não pode gerar a sombra, não pode mudar o clima, e você vai ter que andar de acordo com o clima, de acordo com a situação. De dia muito calor, à noite muito frio. Serão
coisas que estão fora das suas possibilidades. Você não sabe se leva a blusa ou se tira a blusa. Quando vai para Israel, as pessoas falam assim: que roupa a gente leva? De frio e de calor. Porque há momento que está frio e há momento que está calor. Esse é o clima do deserto. Às vezes, ao meio-dia, tem um calor de 40, 50 graus. E há a possibilidade da noite cair abaixo de 0 graus. Então você não sabe o que levar, não sabe como vai fazer. Tudo é possível ao que crê. Deus está mudando a mentalidade do seu povo para que eles possam cumprir o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus vai mudar a sua linguagem. A sua linguagem é de impossibilidade. E em Deus tudo é possível. A primeira coisa que quando Deus nos leva ao deserto é mudar o nosso linguajar. Não é possível ter carne aqui no deserto. Deus enviou carne. Não é possível ter água aqui no deserto. Deus enviou água. Não é impossível ter sombra ao meio-dia. Deus colocou uma nuvem. Não é possível o calor à noite. Deus colocou uma coluna de fogo. Então Deus começa a mudar a palavra, o linguajar do povo. Quando chegou diante do Mar Vermelho, todos que estavam em volta de Moisés disseram: é impossível atravessar esse mar. Para onde nós vamos? É melhor voltar e morrer? É melhor nos entregarmos novamente a Faraó? Porque pelo menos lá nós tínhamos o que comer. E Deus começa a mudar a linguagem do povo. Deus começa a mudar o entendimento do povo, a mentalidade. Porque quando o povo começa a clamar, e clamar é alta voz, é gritar. Imagina 3 milhões de pessoas desesperadas, sem saber o que iria fazer. É nesse momento que o líder não é apenas um gerente. Porque o gerente, ele trabalha com as ferramentas que recebe. Um gerente, ele tem instruções, ele tem pessoas, ele tem recursos. Mas um líder, não. Um líder, ele é gerado no Espírito. E é isso que Deus quer fazer com o seu povo. Te levantar como líder. Líder na sua casa, líder na sua família, líder onde você estiver. E eu tenho ensinado aos líderes aqui da igreja que a primeira pessoa que ele deve liderar é ele mesmo. Se você não aprender a se liderar, você não será líder de outras pessoas. Porque a pessoa mais difícil de você liderar não é os outros, é a si mesmo. Porque diante de um problema, você tem que ser líder e falar para você mesmo: Deus está comigo, eu sou mais do que vencedor. E você crê nessa palavra, porque é muito mais difícil você fazer você mesmo confiar. Tem pessoas que ele tem um bom diálogo, ele consegue persuadir pessoas, ele prega até aquilo que ele não vive, e ele convence os outros daquilo que muitas vezes ele não crê. Mas ser líder de você mesmo, você tem que ministrar para você mesmo que você, no meio daquele deserto, no meio daquela impossibilidade, você não é um gerente, porque você não tem recursos. Tem coisas que estão fora da sua situação. Você está precisando de um milagre. Quantos estão precisando de um milagre? Mas o milagre só vem pela fé. Porque o milagre, ele está dentro do campo das impossibilidades. Se fosse possível, não seria milagre. Então, o milagre que você precisa, ele está dentro da impossibilidade sua. Mas você precisa crer que há um Deus que para Ele tudo é possível. Você crê nesse Deus? Então aplauda esse Deus. Glorifique esse Deus. Liderança. Liderança não é posição. As pessoas pensam que, olha, se alguém falar que eu sou líder desse departamento, eu sou líder. Não, não é. As pessoas pensam que alguém precisa te dar um título para que você seja aquilo que o título vai dizer que você é. Um líder, ele não depende de posição, ele não depende de título. O líder nasce para resolver problemas.
Quando que você se torna um líder? Quando as pessoas que estão à tua volta não acreditam, mas você está caminhando com Deus e sabe que o Deus que você serve é um Deus das possibilidades. Eu tudo posso em Cristo Jesus. Então quando você tem essa fé, você tem essa certeza, você vai liderar, porque você está vendo o que os outros não veem. Quando a Bíblia nos fala de Moisés, diz que Moisés caminhava como vendo o invisível. Você sabe o que é um homem estar à frente de 3 milhões de pessoas e a grande maioria querendo matá-lo, a grande maioria querendo chamar o povo para que voltasse para o Egito, e ele levantando a sua cabeça pela manhã dizia: vamos. A coluna de fogo recolheu, a nuvem apareceu, é hora de levantarmos o nosso acampamento. E ele não pedia opinião, porque era essa palavra que o Senhor tinha dado para ela. Quando você vê a nuvem se mover, você se mova junto com ela. A liderança não depende de opiniões, a liderança depende da certeza. Então Moisés, ele caminhava como vendo o invisível, vendo aquilo que os demais não viam. Chegou um momento na vida de Moisés que o sogro dele chegou e disse: Moisés, é melhor você levantar comandantes de 1000, de 100, de 50, porque você está resolvendo o problema de todo o povo. Desse jeito você não vai resistir, você vai morrer. Então o líder é aquele que se posiciona para resolver problemas. Quantos aqui têm problemas? Agora, quantos são líderes que creem num Deus verdadeiro? Essa é a diferença. Problemas todo mundo tem. Você olha para algumas pessoas e acha que eles não têm problema. Tem. A diferença é em quem confia para resolver problemas. Quando você é líder, você passa a resolver problemas dos outros também, além de resolver os seus. Diga: se Deus está comigo, eu sou um bom conselheiro. O líder, ele é exemplo. Por isso que Deus, ele coloca você como pai, como mãe, porque os seus filhos têm que olhar para você. Alguns pais pensam: eu não sou um grande líder. Não tem coisa mais especial para Deus, não tem algo tão precioso para Deus quanto a família. A tua família é preciosa, a tua casa é preciosa, os teus filhos são preciosos, os seus irmãos são preciosos. Então Deus, ele vai te levantar para que você passe a liderar, para que você passe a ser exemplo. Liderança é alguém que vai ser exemplo. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Quem é você? Enquanto você não souber quem é você, não haverá libertação através da sua vida. Enquanto você não souber quem você é no mundo espiritual, você não é um líder. Ainda que você creia que Deus é o Deus da possibilidade, mas dentro de você há uma impossibilidade. Quem sou eu para que vá chegar a Faraó e dizer a Faraó que ele deixe o povo de Israel sair? Quantas vezes a libertação da tua família, dos teus negócios não estão acontecendo porque você não sabe quem você é ainda. Você não sabe quem é você no mundo espiritual. Nunca responda a palavra divina com palavras do espírito humano. O que Deus vai repreender Jeremias e vai repreender Moisés é exatamente isso. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel, ele disser:
o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, que lhes direi. Quando os problemas estão diante de você, e você diz: o Deus do meu pai, o Deus que eu sirvo, o Deus dessa igreja vai me abençoar. O inferno, ele pergunta: qual é o nome dele? Qual é o nome do seu Deus? Quando você tem um problema financeiro, você diz: Jeová Jiré, o Deus da provisão. Porque o diabo vai perguntar: quem vai tirar você dessa situação de falência? Quem vai tirar você dessa situação de dívidas? E você não sabe qual é o seu Deus. Se você não souber, você não vai sair. Mas se você sabe qual é o nome do seu Deus, você vai fazer o diabo cair por terra. Diga: o meu Deus é o Deus da provisão. Você crê? Diga bem alto: o meu Deus é o Deus da provisão. Quando for uma enfermidade que te abate, qual é o nome desse Deus? Jeová Rafá, o Deus que sara. Então você precisa saber quem é o seu Deus. E Deus responde para Moisés, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, eu sou o que você precisa, eu sou aquele que supre a tua necessidade. Se for dívida, eu sou o seu Deus. Se for doença, eu sou o seu Deus. Não importa o que se levanta contra a tua casa, contra a sua vida, diga: eu sou, me enviou. Era esta mensagem que Deus mandava para Moisés: Moisés, vai lá e diga que eu estou com você, e eles vão me conhecer. Quando faltar a provisão, eu vou me apresentar. Quando vier a guerra contra eles, eu vou me apresentar. Eu sou o Senhor da guerra. Para cada situação, Deus tem uma solução. Talvez você está com um problema e o diabo tem ministrado para esse problema, não tem solução. Quem crê verá a glória de Deus. Quando nós cremos, nós subimos ao nível de Deus. Tudo é possível ao que crê. Crer é subir ao nível que Deus vai conversar com você, que Deus vai andar com você. Estarei contigo todos os dias. Olha, Moisés, certamente eu serei contigo, certamente eu vou estar com você. Alguns momentos, possivelmente, Moisés pensou: mas Faraó é muito forte, Faraó é implacável nas suas decisões, Faraó, ele nunca abriu mão. Não importa, Deus está com você. Você vai ver o mar se abrir, o mar se abrir. A dança, depois de ver o mar se abrir, é muito gostosa quando você já acreditou antes. Quando você disse: olha, mais uma vez Deus mostrou que está comigo. Mais uma vez Deus se revelou que Ele é o meu guarda, que Ele é a minha proteção. O grande problema que nós temos é a falta do conhecimento de Deus. Você precisa de conhecimento, você precisa da palavra revelada. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, que lucro eu tenho em falar em línguas estranhas? Que lucro eu tenho? Não que não seja bom, é muito bom, mas que lucro? E ele diz: se alguém tiver que procurar um dom, procura o dom de profecia, procura o dom da palavra, porque você vai sentir o Espírito Santo, você vai se alegrar com o Espírito Santo, você vai falar em línguas estranhas, você pode cair no Espírito. Tem pessoas que ficam horas recebendo um poder sobre a vida dele, mas eu quero te dizer o seguinte: quando você se levanta, há uma retaliação espiritual muito forte. Às vezes você vê um culto e aquele culto foi muito abençoado, muito alegre, muito louvor, muita dança, e você vai para casa transbordando. Aí você imagina que na segunda-feira não vai ter problemas, e você é surpreendido com os problemas da segunda-feira. Aí você fala: puxa vida, o culto foi tão gostoso ontem e hoje esses problemas. E tem pessoas que se decepcionam. Foi tão gostoso sair de lá tão leve, tão alegre. Agora, logo de manhã já vem uma péssima notícia. É por isso que Paulo fala: procure o dom da profecia.
porque tendo o dom da palavra profética, você não vai se amedrontar com praga nenhuma. Você não vai se intimidar com nada, porque você sabe que a palavra do Senhor dissipa todo mal. Crendo na palavra do Senhor, sendo um profeta, tendo a palavra revelada, usando a palavra do Senhor. Por isso que o Senhor diz: Moisés, diga ao povo que marche. Era a palavra revelada naquele momento. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que não pare. Diga ao povo que agora não adianta ficar orando. Foi o que Deus falou: por que você está clamando a mim? Não, a hora agora não é de clamar, agora a hora é de caminhar. E o Senhor diz: diga ao povo que marche. Só um povo que conhece a palavra de Deus, só um povo que sabe que se Deus falou, vai fazer, ele continua caminhando. Você parou? Você está parado? Por quê? Deus está contigo. Por causa do problema? Algumas pessoas, quando chegam perto do problema, eles recuam. Mas a palavra de Deus para Moisés foi essa: Moisés, agora não é hora de clamar. Pode parar de clamar. Não olhe para trás. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. E Moisés obedeceu a palavra. No deserto, você não vai gerenciar nada. Talvez você esteja vivendo o seu deserto e o seu grande desespero é porque você não vai gerenciar. Não há nada para você gerenciar essa situação. Mas há uma palavra profética: eu estou com você. Eu estou com você. Muitas vezes as pessoas entram em desespero porque no meio do deserto não depende dela. Ela não tem como gerenciar. Mas o Senhor está no comando. Do que você está precisando, eu te envio. O que você quer, eu te mando. Você está sem saída? Deus abre saída no meio do deserto. Deus abre saída no meio do mar. Talvez você chegou a uma situação que você diz: não tenho saída. Mas Deus, Ele abre uma estrada no meio do mar. E você vai passar com os pés secos. É nesse momento que a tua autoridade, ela precisa ser exercida. É nesse momento que Deus, Ele vai usar aquilo que Ele tem te dado. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Tem alguma coisa que Deus não fez? Tem alguma coisa que está fora do controle de Deus? Tem alguma coisa que Deus não possa agir? Era isso que Deus estava falando para Moisés. Moisés, sou eu que vou usar a tua boca. Possivelmente, diante de uma situação, você não sabe nem o que falar. Mas a palavra do Senhor diz assim: abra a tua boca, porque eu encherei a tua boca. Eu vou te dar palavras. Às vezes diante de um juiz, você não sabe nem o que falar, mas o Senhor coloca palavras na tua boca. Eu não sei qual é o processo que você vai passar, que você está passando, mas o Senhor está contigo. Você crê nessa palavra? O Senhor está contigo. O Senhor pergunta para Moisés: o que você tem na mão, Moisés? Uma vara. A vara representa a autoridade espiritual. A vara representa que você está no comando. Deus tem colocado a vara nas tuas mãos. Você crê nessa palavra? O Senhor não está levantando alguém para ser líder da sua vida. Não. Que algo me impressionou muito ontem é que as pessoas saem de longe porque houve um programa de rádio e acha que aquele locutor da rádio vai resolver a vida dela. No lugar que eu estava ontem, o pastor disse: quem veio da cidade tal? Se levantou pessoas da outra cidade, da outra cidade, da outra. Cidades que quando eu passei na estrada eu vi que estava a 40, 50 quilômetros de distância daquele lugar. As pessoas estão procurando alguém que os lidere.
quando na realidade Deus está levantando você para liderar a sua vida. Você precisa ter a vara na mão, a vara da autoridade. Nenhum pastor pode entrar na tua casa e administrar a tua casa. Você é o sacerdote, a sacerdotisa na sua casa. As pessoas estão procurando alguém que resolva os problemas deles. Não, a única solução para os problemas chama-se fé. Diga: Senhor, me ensine a ter fé. Me ensine, Senhor, a usar a autoridade, a usar a palavra profética que o Senhor tem colocado na minha boca. Você crê nessa palavra? Eu não sei falar. Isso é uma insegurança. Quantas pessoas, quando nós começamos a fazer o curso, eles dizem: eu não sei falar. E tinha pessoas que ficavam doentes porque achavam que naquele dia ia chamar ele na frente de 5 pessoas. Não é, irmã Tereza? Não é mais. Por quê? É insegurança. Eu não sei falar. E Moisés, ele fala isso: eu não sei falar. Como eu vou falar para um faraó, para um homem que está governando? E o Senhor diz: olha, eu fiz o mudo, eu fiz o que fala, eu vou falar pela tua boca. Eu vou falar pela tua boca. Mas veja o que diz em livro de Atos, capítulo 7, versículo 22, diz: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em suas palavras e obras. Você vê como uma pessoa preparada, instruída. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Mesmo uma pessoa instruída, mesmo uma pessoa que tem ferramentas, tem momentos que ela não sabe como usar. É por isso que eu disse: ser líder não é ser gerente. O gerente, ele vai usar das ferramentas que ele tem. Moisés poderia ser um bom gerente, porque ele foi instruído, ele tinha sabedoria. Mas Deus estava chamando ele para liderar no meio das impossibilidades. Talvez você está dizendo: Deus, o Senhor me colocou no meio das impossibilidades. É porque Deus confia em você. Deus confia em você. Deus sabe que você é a pessoa mais certa. Se você agir com fé, o inferno cairá por terra. Se você agir com fé, tudo na sua vida vai mudar. Deus não precisa de gerentes. Deus está levantando sacerdotes, príncipes, reis. Você crê nessa palavra? E quando o Senhor diz, segunda carta do apóstolo Pedro, versículo 9, ele diz: vós sois a geração eleita, povo santo, príncipes, sacerdotes, reis. É a visão que Deus tem de você. Aplauda ao Senhor. Essa é a visão que Deus tem de você. Deus olha para você e Ele te vê como príncipe, como princesa, como sacerdote, como rei. Mas quando você olha para você, esse é o grande problema. Eu sou apenas uma criança, eu não sei falar, eu não sei como lidar com esse assunto, eu não sei o que eu vou fazer diante desse problema. E a palavra do Senhor é incisiva: não digas que você é uma criança. Eu te chamei, eu te levanto. Você vai destruir, você vai arruinar, você vai construir. Eu estou contigo. Você crê nessa palavra? O Senhor está te usando, é você. Quem crê verá a glória de Deus. Quem crê verá a glória de Deus. Se você não crê, você vai correr de um lado, vai correr do outro, vai andar 50 quilômetros, vai andar 100. Ouvi dizer que esta noite vem um pastor abençoado aqui. Irmãos, Deus usa homens de Deus. Deus usa através da sua fé. O próprio Jesus diz: a tua fé te salvou. Então não adianta você ir de um lado e para outro sem fé. A primeira coisa que você tem que administrar dentro de você é que Deus é o Deus das possibilidades. Diga: não existe nenhuma situação que seja impossível para Deus.
Diga: eu vim aqui esta noite, porque o Deus das possibilidades está neste lugar. Você crê? Diga: eu creio. Se coloque em pé. Toda a tua necessidade, tudo aquilo que você veio buscar nesta noite, o Deus das possibilidades está neste lugar. Não importa o que está se levantando, não importa os problemas. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que não desista. Diga ao povo que não pare de crer. Diga ao povo que não pare de determinar. É isso que Deus usa os seus sacerdotes para dizer: Deus está contigo todos os dias. Isso que você pensa que é impossível, basta uma palavra do Senhor. Os meus problemas, às vezes aos meus olhos, eles são difíceis demais. Mas o Deus da possibilidade, basta Ele falar assim: Gerson, achei graça em você hoje, eu vou te abençoar. Deus pode falar para você hoje: achei graça em você. Gostei quando você louvou. Gostei quando você me adorou. Gostei quando espontaneamente você aplaudiu o meu nome. Eu gostei. E hoje chegou a bênção na tua casa. Veja a atitude de Zaqueu. Um homem que aos olhos da sociedade desagradava a Deus. Era alguém impossível de receber um santo como Jesus em sua casa. Mas a atitude que ele fez encheu o Senhor de graças aos olhos dele. E disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém cear na sua casa. Deus nessa noite, Jesus nessa noite está dizendo: olha, hoje eu vou cear na tua casa. A tua casa que estava em choro, tua casa que estava em tristeza, a tua situação de embaraço, eu quero te dizer que hoje vai ter festa. Diga: há festas no deserto. No meio do deserto há festas. Você vai louvar o Senhor hoje? Não importa se você está no deserto, não importa a situação que você está vivendo, o Senhor te chama para uma grande celebração. Você crê? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Peça para o Senhor ministrar o seu coração nesta noite. Peça para o Senhor dar uma palavra, que ela venha de encontro à tua necessidade, que ela venha trazer sabedoria, capacidade, que a palavra do Senhor ela possa trazer libertação para a tua alma. Diga ao Espírito Santo de Deus que Ele tem liberdade para atuar, que Ele tem liberdade para ministrar, que Ele pode agir da maneira que Ele queira agir. Ó Espírito Santo de Deus, manifeste a tua presença sobre nós, manifeste a tua glória sobre nós, manifeste sobre esse lugar. Ó Espírito Santo de Deus, estamos aqui para ouvir, estamos aqui para sermos ministrados por Ti. Fala aos nossos corações, nos dê a luz necessária para os nossos pés, revela a Tua palavra. Faça isso, Espírito Santo, nos dê capacidade, sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Quantos estão felizes de estar aqui esta noite? Amém. Dá um glória a Deus. Deus, aleluia.